Nesse século é possível você notar a diferença nas igrejas, entre igrejas. As igrejas antigamente, elas eram pequenas, tá ligado? Mas era cheia, cheia do Espírito Santo, cheia de pessoas. As pessoas que entravam na igreja antigamente, elas entravam para buscar um Deus que ela não conseguia ver, que ela não conseguia enxergar ele na frente dela, mas ela conseguia sentir. As pessoas sentiam um arrepio assim, ó, quando falavam o nome de Deus, as pessoas se arrepiavam. Quando falava o nome de Jesus, as pessoas se arrepiavam. Viam-se as irmãs com aquela roupa comprida. As irmãs eram conhecidas por dois motivos. Os irmãos da igreja evangélica eram conhecidos por dois motivos. A primeira delas era a roupa. Aquelas pessoas que não tinham espiritualidade, quando olhavam para um crente, falavam assim: aquele ali é crente porque ele está usando calça social nesse sol quente. Aquela mulher crente porque ela tem um cabelo longo, ela está usando um vestido, ela está usando uma saia longa, não se via perna, não se via decote e o cabelo da mulher era muito grande. As mulheres tinham orgulho e prazer em ser evangélica, né? E passava na rua com aquela Bíblia debaixo do braço e era uma coisa linda de se ver. A segunda segundo motivo aí que a pessoa detectava que a outra pessoa era crente, era o Espírito Santo que resplandecia na pessoa. A pessoa já olhava para a cara dela e falava assim: essa mulher é crente, esse homem é crente. Tipo, o Espírito Santo resplandecia na face daquela pessoa, resplandecia de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que as pessoas, ao olhar para aquela pessoa ali, ela já percebia que ela era crente e era crente do retereteté mesmo. Bom, nos dias de hoje nós temos uma igreja um pouco mais moderna, né? A igreja, o pregador já chega reclamando do som, já chega falando, né, que não vai pregar se o microfone não funcionar. Eu já ouvi aí casos de pregadores indo embora por causa da quantidade de pessoa que tinha ali dentro da igreja. Você já imaginou, né, a diferença muito grande que está havendo entre as igrejas, tá ligado? Porque, tipo, antes a igreja era pequena, não tinha microfone, não tinha caixa de som, e quando tinha, era uma caixa de som muito rouca, mas o cara pregava, tinha cura, tinha milagre, tinha libertação, tinha gente que saía dali com a vida transformada, tinha gente que saía dali com a vida toda limpa, né, com o poder de Deus. Hoje, os templos são grandes, pedem dinheiro, pede cheque, pede carro, pede casa, pede para você fazer a fogueira santa, pede a fogueira que não é santa, a fogueira fria, a fogueira quente, pede para você pedir dinheiro emprestado. Antigamente pediam-se para levar mais um irmão para a igreja, né? Pediam-se, ó, venham e traga o seu irmão, traga seu vizinho, prega para ele, chama ele. Hoje pede-se para trazer um cheque, pede-se a oferta de R$ 1.000, de R$ 3.000, de 50.000. Olha só o tanto que as coisas mudaram. Hoje o pessoal, ele entra na igreja, ele não recebe uma cura, ele recebe um pedido. Ah, estamos aqui fazendo uma fogueira santa e é R$ 1.000. Né? A gente vê hoje as igrejas top da galáxia, tem telão, né? O pastor está pregando aí, tem telão. A igreja tem um espaço amplo, muito grande, os bancos são acolchoados, né? A igreja que antes cabia 10 pessoas, 20 pessoas no máximo, com 5 por lado de fora ali, do lado da janela e na porta, hoje cabe 50 pessoas, cabe 200, 300, e tem igreja aí que cabe até mais de 500 pessoas. O pregador prega, o pregador sua, o pregador tira paletó, o pregador fala o nome de Jesus em mais de 5 línguas, porém ninguém é curado, ninguém é libertado, ninguém recebe batismo do Espírito Santo, e o pessoal, da mesma forma que entrou na igreja, ele sabe. Uma coisa eu não consigo entender, por que que as coisas mudaram tanto. Em vez de mudar para melhor, mudou para pior. E aqui eu coloco a igreja antiga versus a igreja atual. O que você prefere, a igreja antiga ou a igreja atual? A igreja antiga não aceitava muita coisa, né? Para ser crente tinha que ser crente mesmo, tinha que ler a Bíblia, tinha que, quando recebesse oportunidade lá na frente, tinha que falar da palavra de Deus, tinha que cantar um hino ou simplesmente mostrar, né, a sua alegria de estar naquele ambiente. Hoje não precisa mais. Hoje a Bíblia, apesar da Bíblia não ter mudado, as pessoas mudaram o jeito, né, de se portarem na igreja. Hoje o pastor não fala mais de saia curta, não fala mais de modinha, né, de decote, ou vem do jeito que você está, porque né, essas coisas aí que antes eram pregadas antes, hoje não é pregada mais.
O que importa hoje é o dízimo sendo dado, as ofertas sendo dadas, né? Porque a igreja hoje virou um capitalismo. Basicamente, não estou falando aqui de todas as igrejas, mas eu coloquei aqui um ponto de vista de uma igreja atual e da igreja antiga. Eu peguei uma parte pequena, mas peguei de uma igreja antiga, aonde eu frequentava uma igreja muito pequena. Eu ia ter obrigado, porque eu ia com a minha tia para mim ganhar dinheiro, né, carrinho. E aí eu falava mal de crente até não querer mais. Até que um dia a minha tia morreu e eu decidi tomar o lugar dela. Falei assim, não, vou ser crente também. Comecei a ser crente, gostei da igreja. Hoje eu frequento a Assembleia de Deus, uma igreja muito top das galáxias, comandada por um pastor muito top das galáxias também, cheio do Espírito Santo de Deus aí. Então, eu frequento uma igreja, mas eu já fui em igrejas, né, que recebi revelação falsa, recebi profecia falsa. É muita coisa que você tem que entender e você só consegue entender quando você tem a palavra de Deus dentro de você. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que entender a palavra para você não passar vergonha ou ser enganado por algum profeta. Eu queria que você citasse alguma coisa que eu não falei da igreja antiga e da igreja atual aqui embaixo na descrição, beleza? Vou ficando por aqui, falou e é nóis.